Oi, oi pra você, mais um dia, mais um vídeo. E hoje, como vocês viram, vamos falar um pouco sobre alteradores de consciência. Maconha, cigarro, álcool, ayahuasca, waichuma, cogumelos, enfim, vamos falar sobre todas essas coisas. E como elas podem influenciar a nossa vida, como elas podem ser usadas como ferramentas para nossa elevação, seja mental, seja espiritual, seja física. E também como elas são usadas como ferramentas, como fugas, né? Como entorpecentes, de certa forma. Então, chega aí, vamos começar o vídeo, valeu? Ainda não. É cedo pra... Bom, então se esse é o primeiro vídeo meu que você tá vendo, já me dá aquela moral no like, no comentário. Se alguma coisa fizer sentido pra você, te ajudar, minha função aqui é fazer você encontrar a sua melhor versão, você encontrar a melhor forma de viver, encontrar também seus defeitos, aonde tá errando pra poder melhorar. Então chega aí, vamos junto aí nessa jornada e prazer, meu nome é Caína. Bom, então, pra gente começar a falar um pouco mais sobre alteradores de consciência, sobre essas plantas e sobre essas substâncias sagradas, de certa forma, a gente tem que remontar lá atrás o porquê que elas começaram a ser usadas. O intuito primordial, o intuito puro ali dessas substâncias era a conexão espiritual. O chá de ayahuasca, ele já vem ali de muito tempo atrás, sendo usado pelos maias, pelos incas, pelos índios, de todas as etnias, como um meio para atingir a divindade, como um meio para atingir um poder superior, né? E a gente tem que também entender que tipo de poder superior é esse. Será que é o Deus que eu oro, que eu louvo quando eu vou na igreja? Então, aí a gente tem que começar a se aprofundar um pouco mais nessas culturas e nesses temas e tudo mais, que são coisas que a gente também vai trazer aqui. Se você quiser, inclusive, deixa aí embaixo sugestões de vídeos e sugestões de conteúdos que vocês queiram que eu aborde aqui. Mas o que a gente tem que se pegar, assim, de começo é sobre... Então, o que a gente tem que se aprofundar de início é sobre como que era usado isso, né? Eles eram usados como meios para cura, meios para entendimento, meios para revelações, né, de, enfim, caminhos e sentidos a se orientar. E através disso, né, através da disseminação, né, através da globalização dos conhecimentos, isso foi tomando outros rumos, né? Naturalmente, as coisas se transformam, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, através da transformação, ele foi tomando e foi sendo tomada outras formas de abordar esses assuntos, não mais como ferramentas para atingir algo, mas sim como hábitos. Bom, então, tô vindo aqui na casa da minha mãe, Santa Teresa, para quem não conhece o Rio de Janeiro. E, inclusive, a minha mãe foi um dos canais que me levou a ter contato com essa experiência com a ayahuasca, no caso, a ayahuasca e o cogumelo cubense, né? Assim, meios espirituais. Porque é esse o ponto que a gente tem que tocar. Essas coisas, elas são alteradores de consciência. Não quer dizer que alteradores de consciência são drogas. Alteradores de consciência podem ser usados sim como drogas, dependendo do propósito ritualístico que você esteja fazendo ali no momento. Um exemplo é a maconha. A maconha, ela é uma planta que é cultuada ali em diversos lugares, só que ela tem um propósito diferente em cada lugar. Por exemplo, os skatistas que tu vê na pista de skate fumando maconha, eles não estão fumando maconha para buscar algo superior e divino, mesmo que eles possam achar através de uma onda, através de uma viagem ali de maconha, eles podem descobrir alguma coisa, ter contato com alguma sabedoria, mas a forma que é usada, vocês conseguem entender isso? Isso que eu tô tentando falar pra você, é a forma que é usada. Logo, a própria maconha, em rituais espirituais, ela é chamada de Santa Maria, ela é cultuada através de hinos, através de um propósito, eles são usados como uma ferramenta para atingir um certo ponto. Esse que é o puro suco que eu quero falar pra você, tá entendendo? Tem coisas, tudo na vida é muito bom como uma ferramenta. O café é uma ótima ferramenta se você quiser produtividade, se você quiser
esclarecimento, gás ali para você fazer alguma coisa. Porém, ele é muito ruim como hábito. Quando você toma o café como um hábito, ele começa a te gerar alguns efeitos que podem ou não ser positivos. Assim como a insônia, a ansiedade, são coisas que são geradas pelo café. Então, a gente ter esse norte, né, de entender o que a gente está usando na nossa vida, se a gente começou a usar um rapé, se a gente começou a usar a maconha como uma ferramenta, né, para talvez dormir melhor, como uma ferramenta para se conectar numa oração, e se ela, a partir disso, começou a se tornar um hábito em que você acorda para fumar e fuma para dormir, entendeu? Então a gente tem que fazer esse limiar ali até o ponto em que isso está trazendo equilíbrio para a gente. No quesito, né, de alteradores de consciência como meios para encontrar uma divindade, eu vou trazer aqui experiências minhas, né? Eu já tive experiências com rapé, com cogumelo, com ayahuasca, com Santa Maria, e algumas outras terapias, algumas outras ritualísticas que são muito importantes, elas são muito interpretativas, né? Ela vai ser uma experiência para cada um que fizer uso dela, mas é algo que tem em si um propósito, e esse propósito é o que eu consigo passar para você aqui através desse vídeo. Então, o primeiro ponto aqui que a gente vai estar trazendo é: reconheça o que você está usando e o que está te usando, né? É muito bom a gente ter ferramentas, mas a gente tem que usá-las e não ser usado por elas. A partir do ponto onde você começa a usar uma substância ou uma situação como uma fuga, isso já não é muito saudável. Então, você que tem que fazer essa reflexão e essa meditação na sua vida. Eu apenas aqui faço um apanhado, eu pego esses assuntos que fluem pela minha vida, e eu sei que fluem na vida de todo mundo, e eu trago um ponto de vista em terceira pessoa, sabe, mais ampliado, para você encontrar dentro de você, né? Eu sou só um canal, eu sou um meio para as coisas chegarem em você e você descobrir o seu potencial, e você descobrir o que está te fazendo mal, o que está te fazendo bem e o que está se passando aí na sua vida, né? Bom, então, voltando ao assunto sobre a ayahuasca e sobre todos esses componentes que podem servir como alteradores de consciência, que servem como alteradores de consciência, a gente tem que sempre se atentar antes do uso, durante o uso e após o uso. Sempre que a gente vai fazer um ritual, isso dizendo na ayahuasca, no rapé, psilocibina e o cactus lá, que é o Aituma, é necessário para você conseguir atingir esses estados de consciência, atingir todas essas coisas que a gente ouve através de guias espirituais, através de pessoas que têm uma consciência um pouco mais elevada, eles englobam toda uma ritualística. Então tem todo um ritual pré-uso, um ritual durante o uso e um ritual pós o uso. Isso vai caracterizar uma coisa sendo usada como um meio para chegar a um fim, uma coisa sendo usada só como uma ferramenta de fuga, só como, enfim, um entorpecente comum. Então, existem casas que elas fazem o intermédio entre você, entre esses componentes e entre a sabedoria que vem através dos componentes. E essas formas, esses materiais, né, essas ferramentas, elas fazem com que você tenha um contato com a raiz daquela sabedoria. É claro, você vai ler um livro sobre autoconhecimento, você vai aprender o que o autor daquele livro conseguiu sintetizar em algumas folhas. Agora, quando você faz o uso de uma dessas medicinas, né, quando você usa uma dessas ferramentas, você tem contato com a natureza, com a raiz daquilo que é o conhecimento. Você vai ter contato da onde que veio o conhecimento que foi passado para os livros, da onde que a pessoa que escreveu o livro teve esse conhecimento, porque os sentidos, eles são limitados. Então, através da escrita, a gente consegue expressar um certo limiar de coisas. Agora, quando você sente, quando você vê, quando você ouve, você tem outras formas de conseguir absorver todo aquele conhecimento que existe. Então, essas ferramentas fazem isso, fazem você conseguir acessar estágios dentro da sua cabeça, do seu espírito, do seu corpo, que te levam a acessar outras frequências, outros conhecimentos, outras experiências. Isso faz você se melhorar, faz você
crescer em moralidade, crescer em mentalidade, maturidade. E eu vou falar pra vocês aqui, né, que com certeza acho que vocês muitos querem saber, então já deixa o like, já comenta aí se ressoou com você, se você já ouviu falar sobre alguma dessas coisas, passa para outras pessoas, compartilha, que isso é muito importante pra mim e para as outras pessoas também, né. Eu vou compartilhar com vocês agora algumas das experiências que eu já tive com essas ferramentas e como que foi o limiar entre essas ferramentas se tornarem hábitos ou não, né. A ayahuasca, o cogumelo e o cactus, que é o Achuma, eles trazem uma viagem, eles trazem uma imersão um pouco mais sensorial, assim, é como se fosse uma conversa mental, é como se quando você estivesse ali sobre o efeito, quando você está sobre a influência daquela ferramenta, você acaba que acessa através da ritualística, por isso que eu falo que é muito importante a ritualística, você não tomar e ficar, Deus dará, tá ligado? Você toma através das ritualísticas que eu já tomei, que foram através de igreja de Santo Daime, assim na floresta mesmo, só que com um caminho para você percorrer durante o uso da sua ferramenta. Você não toma só para ficar doidão, tá ligado? Aquilo ali pode alterar sua consciência assim como altera, mas não é uma alteração de consciência de te entorpecer. Ela vai te engrandecer, vai te evoluir, vai te abrir a sua visão para coisas que são passadas através da leitura. E como que funciona? A gente faz a consagração, né? Não é o uso, né? Você consagra um chá, você consagra um cogumelo, você consagra um cactus e através disso você passa todo um conceito didático, né? Tem livros, tem inários que vão te inserir em certas experiências, então é como se fosse uma terapia ali, eles são usados como meios fitoterápicos, são meios terapêuticos para te levarem a se conhecer. Pô, tem um monte de psicólogos, tem um monte de entrevistas e de relatos aí no YouTube, eu vou deixar alguns aqui embaixo, mas é bom vocês pesquisarem por si mesmos, que falam que é como se fosse uma terapia de 6 anos em 6 horas de um trabalho. Então você acaba tendo contato com tanta coisa, com tanta riqueza de experiências e de reflexões que você transcende, de certa forma, né? Você pula de degrau de consciência. E aí a gente entra no ponto depois. A gente falou do início, que é a consagração, que é o preparo, né? Que geralmente tem uma dieta, geralmente tem um trabalho que você tem que fazer até você chegar na consagração, no uso e o trabalho pós, porque é aquilo, não adianta nada tu ir pra igreja, rezar lá todo domingo, chegar na tua casa, 9 horas depois da igreja e brigar com a tua mulher, porra, roubar, fumar, sei lá, fazer alguma coisa que você considere como imoral. Então, o trabalho póstumo, né, o trabalho posterior ao uso dessas ferramentas é o que vai ditar se aquilo ali foi algo saudável ou não, né? Então, pô, você faz um grande trabalho espiritual, vai para um retiro, isso numa realidade onde você não usa nada. Ou você faz uso da maconha, da Santa Maria, como um meio terapêutico, você faz uso de ayahuasca, de rapé. Só que terminou ali aquele ritual, você tem que trazer isso para sua vida. E essa que é a diferença desses alteradores de consciência. Como eles mexem muito diretamente com essas endorfinas, com essas serotoninas, você acaba que durante os dias após o uso daquilo, você acaba tendo várias reflexões, você acaba vendo diversas sincronicidades, você acaba percebendo uma coisa que você se tocou no momento que você estava usando, e aí você relembra durante o dia a dia e você faz uma analogia, você tem uma sincronicidade que vai te fazer se elevar, vai te fazer crescer. Então é sempre ponderar, né? A gente costuma julgar certas substâncias através de um status quo, através de um paradigma de crenças que são disseminadas pela sociedade e que nem sempre são realidade, né? O mapa não é o território. Vamos. Bom, então a gente saber colocar em cada lugarzinho o que é um conceito dito pela sociedade e o que é uma verdade vivida por você é muito importante para a gente conseguir expandir nossos horizontes acerca de todas essas substâncias e ferramentas que são naturais do nosso dia a dia. O café, o álcool, a maconha, o cigarro, rapé, a ayahuasca, todos eles são alteradores de consciência, só que com objetivos diferentes e com efeitos diferentes no nosso corpo e na nossa vida. Por exemplo, quando você toma um porre de álcool,
vai pra noitada, toma um porra de álcool, bebo pra caralho e tal, acorda no outro dia, malzão, passando mal, nossa, venha na tua consciência, não vem? Nunca mais vou beber álcool na minha vida, não bebo mais, não bebo mais, não bebo mais. Só que o que acontece? Aquilo ali, a forma como aquilo ali te afeta, não necessariamente vai ser suficiente para você mudar um hábito, entendeu? Para você deixar de ter aquele hábito. Então, essas outras terapias, essas outras formas, essas outras substâncias, elas fazem isso. Elas têm um poder muito maior para conseguir causar uma mudança positiva em você. Pô, você não vai tomar ayahuasca e vai ficar pinhel, ficar malucão, você não vai, tipo assim, fumar maconha e ficar doidão. É claro, vai de pessoa para pessoa. É muito importante você entender o seu corpo, fazer o acompanhamento médico, se conhecer, para aí sim você abrir espaço na sua vida para usar essas coisas. Sempre você vai sentir o chamado, entendeu? Você vai saber se é o seu momento ou não de ter o contato com aquelas medicinas e ter o contato com todas as sabedorias que aquilo ali vai te trazer. Então, a gente fazendo um apanhado de tudo ali que a gente está falando, entendemos que existem substâncias de poder, substâncias que podem levar a gente a estados de consciência que naturalmente a gente não vai ser levado, e isso pode causar algo que você busca. Às vezes você tem um propósito de entender uma coisa, você tem um trauma, você tem um paradigma, uma crença na sua cabeça de pobreza, uma crença na sua cabeça de falta. Então isso vai fazer com que você consiga virar uma chavinha na sua cabeça e você consiga mudar. Entenda aquela frase que a gente está tocando durante todo o vídeo. Muitas coisas são boas como ferramenta, mas elas são muito ruins como hábito. Então saiba diferenciar quais são os hábitos bons dos hábitos ruins e quais são as ferramentas que mais se adequam a você. Seja aberto a entender, seja aberto a você ter experiências. Toma um café. Tenha um tempo durante um teste da sua vida que você vai usar o café de manhã. E interprete, pô, ok, melhorou ali um pouco mais na minha ativação ali do meu corpo, acordei, tomei um café e me senti melhor. E aí começa a perceber como isso aí se torna um hábito, como é o processo de transformação desse cafezinho de manhã para um hábito. Será que ele começou começou a aumentar a frequência por um cafezinho depois do almoço, por um cafezinho já de noite, um cafezinho à tarde? Será que isso continua te fazendo bem? Então até essas terapias que são medicinas, né, que são plantas de poder, que são medicinas ali indígenas e tudo mais, elas também têm que saber ser usadas com o equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Nada em excesso faz bem. Tudo em excesso faz mal. Tudo em equilíbrio é o caminho certo. Então, achem o equilíbrio, busquem ali ter contatos, se abrir a experiências, para vocês se conhecerem e conhecer o que faz bem para vocês. Porque isso é o mais importante. Então, eu já deixei uma experiência minha com a ayahuasca ali para vocês. Tenho experiências com rapé, experiências com cogumelo, e todas elas usadas num sentido de autoconhecimento. Pessoas e pessoas, existem outras pessoas, e elas vão usar certas substâncias com fins diferentes e elas vão acabar manchando com uma ideia, uma imagem. Tem pessoas que usam a sálvia como algo, não tem muito conhecimento sobre a sálvia, mas eu vejo que tem gente que usa a sálvia e faz muito mal, as pessoas ficam bem louconas e tal, mas talvez tenha um princípio, tenha uma forma de usar aquilo que seja uma forma positiva. Então não julga ali o livro pela sua capa, realmente vai, leia o livro, tenha contato com todos os livros, e não só com o livrinho que tem na sua casa, não só com o livro que tem na sua igreja, se conecta com o livro que tem na igreja do irmão também, que é muito importante. Não quer dizer que você lê, você vai ser. Ler é importante para você entender, para você saber, e a sabedoria é o nosso bem mais precioso. É muito importante a gente entender que tudo que a gente usa na nossa vida, tudo que a gente ingere, isso vai alterar nossa consciência de alguma forma. Você comer um danoninho, isso vai ativar certos hormônios, certos gatilhos mentais, certos neurônios que vão fazer com que você tenha uma linha de raciocínio a partir daquilo que você come. O que você fuma também vai fazer com que seu plano mental seja afetado, né? Quando a gente fuma, a gente acaba que é aquilo, né? Tudo é eletromagnetismo. Tudo que a gente manda, volta. Então, se eu estou vibrando em pobreza, vai voltar pobreza naturalmente. Se eu estou vibrando em fast food, vai voltar fast food. Pode parecer meio irônico, né? Mas é isso. Então, tudo que a gente está se alimentando, seja ingerindo, seja vendo, seja ouvindo, vai
naturalmente alterar nossa consciência. Então, não só com substâncias, né, comestíveis, fumáveis e bebíveis, mas também com livros que você lê, se você lê algum livro, né? Você lê algum livro? Fala comigo aí, bota aí nos comentários quantos livros vocês já leram esse ano, quantos livros vocês leram esse mês, se vocês leram algum livro, se vocês não leram. É muito importante para eu saber, né? Entender meu público, saber se vocês são leitores, se não são leitores, né? Mas voltando ao assunto, tenham realmente a consciência de que tudo altera a sua consciência. Então, faça uma dieta ali, um tempinho, né? Vê como é que tu vai se comportar sem assistir jornal. Corta o jornal da Globo, sei lá, nem sei, RJTV. Corta o vídeo de TikTok por um tempo e vê como é que sua mente vai começar a trabalhar com você. Vê como é que vai ser o seu estado de consciência. Nossa, acabei de furar meu dedo. E tenha relatado, né? Consiga relatar isso, consiga ser consciente de seus processos, de como eles são afetados, né? Isso é muito importante. Pessoas, faça dieta de pessoas. Você pode até amar uma pessoa, a pessoa pode até ser muito fechadão contigo, mas vê como é que ela altera a sua consciência. Quando você tá com aquela pessoa, quem você é quando você tá com aquela pessoa? Né? Nós somos pessoas diferentes, nós botamos máscaras dependendo do lugar onde nós estamos. Quando nós estamos no trabalho, nós não somos nós mesmos. Nós somos o que queremos que os outros nos vejam. E isso é uma grande forma de alteração de consciência também. Quanto mais tempo você estiver nesse lugar, mais imerso nessa personalidade você será e mais sua consciência será alterada. Então busque de fato o ser que você mais quer expressar para as pessoas e tente fazer com que o máximo possível ele esteja com você, sua consciência esteja naquele nível, naquela frequência, né? Eu vou começar a introduzir um pouco mais de assuntos esotéricos, mais coisas práticas, coisas que vão assim fazer vocês enxergarem as coisas com uma outra ótica, que é muito importante também, a gente agregar complexidade de entendimento. Isso faz os caras brabos serem os caras brabos. Os caras brabos, eles são bravos porque eles agregam complexidade, eles estão sempre buscando formas novas de ver o que todo mundo está vendo, formas novas de fazer o que todo mundo está fazendo. E isso é muito importante. Uma pessoa que não tem riqueza de conhecimento, ela é pobre. Ela pode ter dinheiro, mas se ela não tiver conhecimento, ela vai ser pobre. Então, vamos ali, né? Nessa próxima semana que vai vir, eu vou postar um novo vídeo essa semana. Então segue aí, continua comentando, e faz muito bem pra mim. Você não sabe como é que eu me sinto feliz quando eu vejo um comentário, quando alguém vem no direct e fala pra mim, tá ligado? Que, porra, muito maneiro, eu tenho conseguido me refletir bastante sobre a vida, tá ligado? Você consegue falar coisas que me fazem pensar sobre a vida, me fazem me sentir melhor em alguns momentos. Eu quero ser a pessoa que faz você ser melhor, mesmo que isso possa ser desconfortável para você. Eu vou me botar no papel de te mostrar o que é a verdade para mim e o que eu vejo como acontecimento na vida. Isso pode não te agradar, mas vai te melhorar. Então, segue comigo aí, comenta, curte, se inscreve, me dá essa moral, compartilha com os outros se fez bem para você. Se você conhece alguém que fuma se você conhece alguém que bebe pra caralho e, enfim, enche a cara, entorna e fica mal, então me conta que eu quero saber também, eu quero estar inteirado da sua vida. E bora lá, vou seguir meu domingo, dar meu rolê com a minha família, faça isso também, beba água, beba uma aguinha aí, ó, de preferência uma água potável da mina, que é muito bom, e viva a vida. Sempre depois do domingo vai haver uma segunda, e sempre vão haver outras segundas, então relaxa, nunca é o fim do mundo, sempre vai ter alguma coisa nova pra fazer, valeu?